As cadeiras à frente. Boa noite de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica. Oi, Mônica. Sou uma filha amada do Senhor. Nesse ciclo, eu continuo lutando contra a ira, a ansiedade e o controle. Mas, como o nome do programa é Celebrando a Recuperação, a gente tem que ser festa. Caiu, mas não despencou. Como o nome do programa é Celebrando a Recuperação, a gente tem que celebrar as vitórias, né? Então, eu quero dizer a vocês que eu estou conseguindo cada vez mais, principalmente a ira, controlar, respirar, e contar até 10. Às vezes nem precisa chegar até o 10, a coisa está fluindo. Isso foi substituir para mim. Hoje eu não fiz slide. Normalmente a gente faz slide, eu fico olhando lá para o telão. Eu resolvi diferente. Esse microfone, né, tá muito assim, tem que se converter. Vamos reivindicar um sem fio. Deixa eu ver. Eu queria fazer um material para vocês levarem para casa. Faltou para alguém, ainda tem mais aqui. Faltou. Tem mais aqui. Foi para todo mundo? Tem mais aqui. Aqui, seu Luiz. E aí, eu também resolvi fazer essa exposição para, ao invés de ser uma ministração, uma aula, uma pregação, ser um bate-papo. E aí a gente vai conversar assim, de forma o mais leve possível sobre um assunto que é bastante pesado. E eu vou fazer o seguinte: esse foi o material que eu preparei, mas eu vou mesclar com o meu testemunho. E no final, a gente, se alguém tiver uma dúvida, a gente deixa um espacinho para tirar algumas dúvidas. Se alguém quiser fazer pergunta no final, tá bom? Então, se quiser ir anotando, se quiser já ir preparando aí com o que vocês queiram me sabatinar no final, já se prepare. E a gente vai ler, eu vou comentando e vou testemunhando a meu respeito, ok? E eu queria ler com vocês, ler para vocês, na verdade, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, que diz assim: Bendito seja Deus Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Por que eu escolhi esse texto? Porque ele fala que o Senhor nos consola para que possamos consolar outros. Né? No final ele diz, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. E eu acho que tudo que eu passei com a depressão não foi nada diferente do que está aqui nesse momento falando para vocês. Para que eu pudesse testemunhar para vocês e falar para vocês, compartilhar com vocês a dor que eu passei. E aí vamos aqui à lição, vamos dizer assim, né? Quando falamos em depressão, não nos referimos às pessoas que estão passando por um momento de tristeza e que em poucas semanas melhorarão espontaneamente, mas sim aquelas cujos sintomas passam a interferir significativamente em sua vida, causando sérios prejuízos. Depressão é uma doença clínica e que pode ser fatal. Aí eu trouxe alguns dados sobre a depressão. São umas curiosidades. O Brasil tem a maior taxa de incidência da América Latina. Ou seja, de toda a América Latina, nós somos os campeões nessa causa de depressão. É a principal causa de suicídio. O Sudeste Asiático é o campeão em casos no mundo. É maior a incidência em mulheres do que em homens. E a cada geração a depressão atinge pessoas cada vez mais jovens. Então, cada vez passa uma geração,
a gente regride um pouquinho na idade em que a depressão começa. Mas ela pode acontecer, como a gente vai ver mais à frente, a partir dos 2 anos de idade. Se há descrição de depressão antes dos 2 anos de idade, eu realmente não tenho conhecimento. Já me perguntaram, e no ventre materno? Não sei de depressão no ventre materno. Eu sei sim que no ventre materno nós somos influenciados pelo meio externo. Isso é comprovado. Agora, casos de depressão não. E nem antes disso, dos 2 anos. E qual é a diferença entre tristeza e depressão? A tristeza é uma resposta normal do ser humano às situações de perda, derrota ou desapontamento. Já a depressão é um transtorno psiquiátrico de alteração de humor, desproporcionais às causas, com alterações significativas e, na maioria das vezes, ligado ao transtorno de ansiedade. Eu gosto de dizer que depressão e ansiedade, e também o pânico, eles são primo-irmãos. Eles são muito próximos. O mecanismo onde acontece no cérebro, a química do cérebro, é mais ou menos da mesma família. Então, por isso, eles caminham meio que juntos. Então, a pessoa, normalmente, que é descrita, diagnosticada com depressão, ela também tem componentes de ansiedade e de pânico. E o que é a depressão? Quais são os sintomas? Humor deprimido, fadiga, angústia, incapacidade ou dificuldade para tomar decisões, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, alteração de sono e apetite, ansiedade e doenças inespecíficas. É muito bom a gente separar o que é tristeza de depressão, porque a depressão, na maioria das vezes, não tem só tristeza, tem momentos de tristeza, mas é muito mais falta de ânimo, falta de humor, falta de disposição, falta de ver as coisas com prazer, do que propriamente tristeza. A tristeza às vezes vem, mas não é sempre. E aí eu disse a vocês que eu ia falar também do meu testemunho. Eu comecei, agora não lembro quando, 2003 talvez, não, 2003 eu me converti. Então por volta de 2000, eu comecei um processo em que eu achei que eu estava com anemia, porque eu não tinha disposição para nada. Eu não tinha disposição para as coisas de casa, eu não tinha disposição para as coisas que me davam prazer antes, e eu jurava que eu estava com anemia. Cheguei a comprar esses suplementos Supradinho, Centro, da vida aí, e tomava muito café, porque o café dá um levante, né? No ânimo. Só que eu não estava vendo o que estava diante dos meus olhos, nem diante dos meus olhos, nem diante da minha formação, né? Eu não via a depressão em mim. Eu sempre achando que eu estava com alguma deficiência, alguma coisa assim, até que a coisa foi declinando, a ponto de eu não conseguir mais sair de casa. Eu não conseguia sair de casa porque junto com isso veio o pânico. Não era uma síndrome do pânico clássica. Eu tinha medo, não era exatamente medo de tudo. Eu ficava nervosa em algumas situações. Eu não conseguia controlar esse nervosismo. Eu não conseguia controlar onde eu me sentia mal. E acabava que eu comecei a ter medo de ter medo. Então, vamos supor, um exemplo. Eu vim aqui na igreja, não conhecia aqui, vim aqui pela primeira vez. Se eu me sentisse mal, eu não voltava aqui. Porque eu achava que aqui havia algum gatilho para que eu me sentisse mal. O que não é verdade. Assim, os lugares não provocam esse tipo de coisa. Os lugares realmente às vezes nos suscitam, mas a gente, quando eu aprendi isso, a gente precisa controlar e entender o que de fato é ameaçador e o que não. Eu recomendo às pessoas que estão passando por isso que não se agridam, não façam aquilo que o problema não permite que você faça, mas que tente sempre dar um passinho à frente. Se hoje eu não consigo chegar até aquela porta lá, eu chego pelo menos até essa cadeira.
Deu ruim, volta. Deu bom, avança mais um passo. E assim eu fui. E assim eu fui. E aí, prosseguindo aqui. Eu queria falar sobre doenças inespecíficas. É uma coisa que acontece muito com quem? Crise de ansiedade e depressão. A gente sente coisas que não existem. Mas veja bem, não existe no sentido de você está inventando. Não, a pessoa não está inventando. Mas sente. Mas não tem nada. Mas a pessoa sente. E a gente vai ficar nesse jogo de palavras a vida toda. Não sei, sente, mas não tem nada. Aí o médico vira a gente do avesso, não encontra nada. Então eu quero dizer para quem passa por isso, ou conhece alguém que passa por isso, que compreenda. Porque muitas vezes você vai ao médico, o médico faz os exames que tem que fazer, não encontra nada, e aí os familiares, os amigos começam a revirar os olhos para a gente. Entendeu? Não se abatam com isso. Nem façam isso com quem vocês vejam que estão passando por essa situação. Porque realmente a pessoa não tem controle. Ela não está mentindo. Entendeu? Quem passa por essa situação não está mentindo. Mas, de fato, não existe nada clínico. Porém, pode passar a existir, tá? Porque a depressão, a ansiedade, os estados que geram muito estresse, eles acabam baixando a imunidade. E aí a gente fica mesmo sujeito a algumas doenças oportunísticas. Mas aquilo que a gente se queixa, às vezes é o estômago que não melhora de jeito nenhum, e vai ao gastro e faz endoscopia, e o médico não encontra nada. Esse tipo de doença realmente não existe. Mas a pessoa de fato sente. E aí, seguindo aqui, vejam que alguns sintomas refletem no físico e outros estão mudando dois sentimentos. E para todas as categorias de sintomas, a palavra de Deus pode e deve ser inserida no sentido de elevar a autoestima e de trocar a ansiedade pela entrega e cuidado de Deus. Trazer a pessoa para um lugar de conforto e segurança que o Senhor tem para nós. É até o que cantamos agora há pouco. Em seus braços é o meu descanso. É buscar o descanso na palavra de Deus e no cuidado do Senhor. E aí, seguindo, as causas da depressão. Esse é um dos pontos mais difíceis do que tange a depressão. As causas da depressão são divididas em 4 grupos: ambiental, genética, psicológica e biológica. Ambiental seria exposição a ambiente estressante, pode causar depressão. Genética: se a pessoa tem histórico familiar, é muito comum que você tenha predisposição. Se você não sabe de ninguém, você pode ser o primeiro nessa história familiar. Ou outros familiares não tiveram uma depressão tão severa a ponto das pessoas saberem, da família saber. Psicológica, características de personalidade e temperamento. Aí eu vou fazer uma brincadeira, mas não é repudiando da depressão, não. É aquela pessoa que é sempre tímida, vida, azar. Essas pessoas são predispostas, pessoas que veem o copo sempre vazio, não é nem meio vazio, é sempre vazio. Essas pessoas costumam ser mais afetadas pela depressão. E às vezes não é assim sempre. A pessoa não vem de uma história assim sempre. Está num momento assim. E aí realmente pode afundar numa depressão, porque o nosso cérebro, ele tem uma característica que eu vou contar para vocês que é bem curiosa. O nosso cérebro, ele tem um negócio que se chama neuroplasticidade, que é a mudança dele em função do ambiente. Basta você, nosso cérebro, ele muda em função daquilo que a gente está sendo exposto. Então, uma pessoa que esteve numa guerra, por exemplo, o cérebro dele pode mudar a ponto de produzir menos hormônios que causam bem-estar, que causam prazer, dopamina, serotonina, essa coisa toda. Então, o nosso cérebro é capaz, é possível que faça isso.
e as questões biológicas, que são as alterações bioquímicas. Essas alterações bioquímicas, elas acontecem por qualquer outra coisa que acontece no nosso corpo, na nossa vida, de alterar o hormônio, alterar alguma coisa na nossa química, e o cérebro também passa por isso. E aí, quando esses hormônios do prazer caem, a depressão pode se instalar. Agora, o que não é depressão? Eu acho que é mais importante a gente saber o que não é depressão do que o que é. Porque o que é a gente deixa para conta dos médicos, né? Médico, psicólogo, deixa eles se encarreguem de dizer o que é o que não é. Aquele dela ali, vamos ver isso aqui, ela. Aqui, ó, pega o meu. Troca dela, dele. Aqui, ó, leva o meu. É. Não, é o seu, que tem isso, tem umas meia atrás dessa aí. É porque isso aí está rascunhado, tem outras coisas. Vamos lá, o que não é depressão, gente? Depressão não é frescura. Então, por favor, depressão, e aí voltando ao meu testemunho. Eu fui criada pela minha mãe e pelo meu pai, né? E a minha mãe, embora fosse uma mulher muito jovem, ela me teve com 17 anos, mas era uma mulher muito velha de cabeça, assim, de mente, porque foi a criação que ela teve. Então, esse tipo de coisa, sim, era frescura, era falta do que fazer, era porque estava pensando em muita bobagem, é porque não tinha um tanque de roupa para lavar, enfim, eu fui criada assim. Eu fui criada na adolescência, por exemplo, quando começaram as menstruações e aquelas oscilações hormonais, né, que a menina fica mais para baixo e tal. A minha mãe dizia que a Globo estava me perdendo, eu era uma atriz. Ou seja, eu estava encenando aquilo ali. E aí, por causa disso, ela foi a última pessoa a saber da minha depressão. Ela só soube mesmo quando o barco já tinha desandado, né? Já estava assim, bem grave. Então, por favor, se vocês convivem com alguém que sofre com depressão, não digam que é frescura. Não digam que é falta de o que fazer, mente ociosa, vontade de chamar atenção. Não é algo que a pessoa pode sozinha resolver. Ela pode contribuir, mas resolver sozinha não dá conta. E nem falta de fé, nem é pecado. Eu não botei aí, mas também não é pecado, nem é fruto de pecado. Depressão é doença. Ela pode ser, aí a gente entra numa outra seara, que eu não vou me estender aqui, não vou tratar disso aqui. Ela pode sim ser um problema espiritual, mas não é porque você cometeu um pecado, não é porque você não tem fé, não pode tratar as pessoas que têm depressão falando dessa forma. E se alguém aqui passa por isso e alguém vier com essa ideia, não entra em embate, só não aceita, só não deixa entrar na cabecinha, porque a gente adoece ainda mais. Quando eu estava com depressão, meu filho estava aí com 4, 5 anos de idade. E as pessoas diziam que eu não cuidava do meu filho. Eu cuidava, como dava, né? Por exemplo, ele fazia natação, eu tirei da natação porque eu faltava, ele tinha que ir comigo, eu tinha que levar, ele era muito pequeno. Ele faltava mais do que eu tirei. Né? Então, a natação realmente ficou de lado, a escola estava tudo cuidadinho, mas por muitas vezes, por não conseguir me levantar da cama, eu entreguei para o meu filho uma caixa de biscoito. Homem aí, se vira aí, porque hoje não tem condição. E isso para mim realmente era mortificante, porque eu sempre fui uma pessoa que entendia que criança pequena tem que se alimentar direito. Lógico, pode comer um biscoito de vez em quando, mas na minha cabeça, substituir uma refeição por biscoito, jamais. Deixar de comer um feijãozinho, um legume, jamais. Isso eu, tá? Estou dizendo que isso tem que ser regra para ninguém, não. Mas na minha cabeça era assim. E entregar um pacote de biscoito na mão do meu filho é porque eu estava realmente
lá no fundinho. E aí, eu comecei a falar sobre depressão em faixas etárias. Aí eu pergunto aí, e quando a depressão alcança uma criança ou adolescente? Entre 7 e 12 anos, meninos são mais acometidos. Olha que surpresa. No geral, as mulheres são mais acometidas por depressão, mas nessa faixa etária, os meninos, não sei por que, são mais acometidos. A partir do primeiro episódio de depressão, a criança ou adolescente tem 50% de chance de sofrer outro episódio nos 5 anos seguintes. E isso aconteceu comigo. Eu não entendia que era depressão, mas eu tinha uma angústia de fim do mundo. Não sei de onde eu vi isso, deve ter sido no Fantástico da Vida, que tinha aquelas matérias alarmantes, sei lá. Sei que eu tinha na infância uma angústia terrível com essa história do mundo acabar. Morria de medo, vivia angustiada, vivia apavorada. Uma vez eu lembro que eu até perguntei para uma amiga muito próxima, uma coleguinha de escola, eu devia ter aí uns 8, 9 anos. Você tem medo do mundo acabar? Gente, eu era tão engraçada, hoje adulta, lembrando disso, eu fico imaginando a cabeça dela, você tá doida, né? E o mundo acabar, eu sei que ela falou assim, o mundo acabar? Não. Claro que não, criança que está preocupada com isso, mas eu estava. Eu garanto que eu estava morrendo de medo. E a depressão na infância e na adolescência predispõe ao abuso de álcool e drogas. Quais são os sintomas? Então lá, de 2 a 6 anos, choro frequente e desinteresse por brincadeiras que antes gostava. Na puberdade, fisionomia entristecida, constantemente aborrecido, retraimento com familiares e amigos, desatenção e dificuldade de dar conta de tarefas escolares, desencorajamento e insegurança e pensamentos mórbidos. Na adolescência, neste período, o diagnóstico precisa ser feito com atenção. Por quê, gente? Porque se você ler o que está aqui embaixo, você vai dizer assim, todo adolescente é assim. Então, tem que ter muito cuidado ao diagnosticar. Aí, estou falando isso, mas mais para tranquilizar quem é pai, quem convive com adolescente, ou não, de levar no médico, de levar no psiquiatra. Gente, médico que trata disso é psiquiatra, tá? Não é médico de doido, é o médico que é especialista nisso. Então, eu estou indo para consulta do psiquiatra. Sim, igual vai ao ortopedista, dermatologista, né? Tem gente que não fala, inventa que é outro médico, não diz que vai ao psiquiatra, não diz que está com isso, com aquilo, é doença como outra qualquer. Mas vamos lá, por que a gente tem que ter muito cuidado com o adolescente? Porque o adolescente, olha aqui, ó, cansaço excessivo, porque o adolescente está cansado sempre. Abandono de atividades preferidas, isso é um sintoma assim, bem importante. Porque se sempre gostou daquilo, ou aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, vai para o futebol sempre, ou aconteceu alguma coisa lá, ou pode ser sintoma de depressão. Por isso que tem que ter muito cuidado. Isolamento, recusa em colaborar, presença de pensamentos mórbidos e ou suicídio. Com relação ao suicídio, eu queria abrir um parênteses aqui. Toda pessoa que sofre com depressão, se tem pensamento, ideação suicida, se tem desejo de morrer, porque precisa acabar com aquele sofrimento, precisa de ajuda. E se alguém aqui conhece alguém que já mencionou, que já falou sobre isso, tenha muita atenção. Porque é assim, nem todo mundo que anuncia faz. Ok? Mas a maioria das pessoas que fazem, um dia anunciaram. E a gente achou que era bobagem. Então, se a pessoa tem ideação suicida, se vocês convivem com alguém, ou se algum de vocês tem esse sentimento, procurem ajuda. Tá? E assim, infelizmente, esse item eu não compartilho com os outros, com a maioria das pessoas que sofrem de depressão. Eu nunca tive ideação suicida. Nunca. Não falaria aqui sem problema nenhum. Quais são as causas mais frequentes da depressão na adolescência? A história familiar, né, a genética,
Gente, como assim dificuldade de aprendizagem causa depressão? Não é que causa, pode causar. Você imagina o constrangimento de uma criança, de um adolescente, que todos os amiguinhos compreendem um determinado ponto e ele não, ou ela não. Isso é motivo, sim, para que eles deprimam. Perda de um dos pais ou alguém muito importante, estresse familiar, desemprego, uma doença na família, brigas, negligência ou abuso. Então, tudo isso sim pode causar depressão no adolescente. Aí vamos para o idoso. Então, é o idoso que fica deprimido. A equivalência da depressão no idoso é de 13,5%. Quais são os sintomas? Pode deixar aí. Quais são os sintomas? Também tem que ter muito cuidado ao diagnosticar a depressão no idoso, porque eles também naturalmente podem apresentar esses sintomas sem que seja depressão. Cansaço excessivo pode ser próprio do idoso, ficar com alguma carência vitamínica, alguma coisa assim? Pode, mas pode ser depressão. Redução de apetite, perda de peso, tontura, insônia e dores inespecíficas. Por que eu falei que tem que ter muita atenção? Porque isso também pode ser algum outro problema. Pode ser problema, falta de vitamina, pode ser labirintite, pode ser uma doença mais séria, mas também pode ser a depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado ao diagnosticar, mas nunca negligenciar. Pode ser que esteja com anemia. Gente, anemia não é um problema sério, mas também pode ser depressão. E por que o idoso fica deprimido? Vamos lá. Quais são as causas? Causas clínicas ou físicas. Aí eu tenho uma má notícia para dar para quem sofre com depressão, porque é uma outra coisa também que eu quero falar para vocês. Como eu falei para vocês, eu tive esse episódio muito drástico de depressão. Tive um mais leve lá na infância e tal, e esse mais grave já na idade adulta. Então, eu sou uma pessoa que tem que estar com o meu radar sempre ligado em qualquer alteração do meu humor, porque a chance de recidiva, que é a chance de recair na depressão, é real. Então, eu não gosto de dizer que eu sou uma pessoa depressiva ou deprimida, porque parece que eu estou vivendo isso agora. Graças a Deus não estou. Mas é por aí. É como um alcoólico que tem sempre que evitar o primeiro gole. A gente tem que estar sempre com o radar ligado para saber se foi uma situação momentânea, foi algo que eu vivi agora ou está voltando. A gente tem que estar sempre atento. E, infelizmente, a depressão predispõe a Alzheimer e Parkinson. E também o contrário, Alzheimer e Parkinson também predispõem a depressão. É muito comum a pessoa que nunca teve um episódio de depressão apresentar um episódio de depressão depois de diagnosticado com Alzheimer ou com Parkinson. Então, são as duas vias. Tanto a depressão pode levar ao Alzheimer e ao Parkinson, como o contrário. E aí tem uma segunda causa que eu coloquei aqui, que são as causas psicossocial e financeira. O que acontece? O idoso se aposenta, acaba ganhando menos, às vezes sustenta outros membros da família, e isso preocupa o motivo e acaba levando a depressão, redução dos ganhos financeiros, as limitações físicas, sempre fiz, sempre fui, sempre aconteci, sempre não sei o que, hoje eu não consigo mais, porque é desse jeito. A cabeça diz, vai, ou vai nada, filho. Não vai mesmo. Isso às vezes traz depressão para o idoso, porque ele sempre foi capaz, sempre fez. E aí, se conscientizar, tirar o pé do acelerador, se conscientizar das limitações, faz a pessoa relaxar. Não precisa ser idoso para isso não, tá? Isso é para qualquer um. Às vezes não é idoso, mas tem um joelho estripiado e não está mais conseguindo fazer as coisas que faziam antes, nada de deprimir por causa disso. Nada de se angustiar por causa disso. É uma nova realidade ou é uma situação transitória, daqui a pouco passa.
é que, primeiro, não tem idade para morrer, né? Não tem idade. O único requisito para morrer é estar vivo. Pode ser em qualquer um. É lógico que perder uma criança desse tamanho nos choca muito. Mas é possível? Claro que é. É um ser que pode morrer. Pode morrer em qualquer momento. Se está idoso, graças a Deus, viveu até aqui. Mais um pouco, graças a Deus de novo, porque viveu por mais esse tanto. E vamos de glória em glória. Amém. Né? Porque a única forma da gente se manter jovem é morrendo cedo. Quem é que quer? Alguém sabia? De jeito nenhum, né? Então vai isso. E aí tem que lidar com isso. E aí depois eu falo da depressão feminina. Por que tem um tópico só de depressão feminina? Vocês lembram lá atrás que eu falei que as mulheres têm mais predisposição à depressão do que os homens? Não que os homens não tenham, e têm depressão muito séria. Mas as mulheres são mais predispostas por causa da oscilação hormonal. Os hormônios nas mulheres brincam com a gente. Brincam com a gente. Então a depressão acomete quase 2 vezes mais mulheres do que os homens. Olha aí, 12,7% dos homens contra 21,3% das mulheres. Quais são as causas gerais da depressão na mulher? O principal fator dessa preponderância é o biológico, o hormonal. Sociocultural, a jornada dupla, às vezes até tripla da mulher moderna, favorece o estresse e a depressão. Quais são os principais transtornos que levam a mulher à depressão? Quais são os principais transtornos de depressão que a mulher passa? Olha, a mulher é tão abençoada que tem até algumas categorias de depressão. Vamos lá. TDPM. TPM é um upgrade da TPM. Falando em termos modernos. É uma atualização da TPM. Depressão na gravidez, depressão pós-parto e depressão na menopausa. Todas essas aqui têm a ver com hormônio. Aí aqui embaixo tem um quadro onde eu explico a diferença entre a TPM e a TDPM. Em linhas gerais, a TPM tem mais sintomas físicos. A TDPM mais sintomas psicológicos. Então vamos lá. TPM, cólicas, inchaço, dores de cabeça, dores nas mamas, insônia, ansiedade, vontade de chorar. Os sintomas incomodam, mas não incapacitam. TDPM, depressão, irritabilidade, descontrole emocional, choro, ira, distúrbio de apetite e insônia. Sintomas severos a ponto de incapacitar. Aí eu não estou falando, gente, tem pessoas que têm uma cólica assim absurda, que tem ovário policístico, aquela coisa toda. Eu não estou falando disso, estou falando da TPM normal e a TDPM. Eu sei que esse tipo de cólica realmente é incapacitante. Então dizer a cólica é incapacitante não é. Para uns é. Pode deixar você disso aí. Qual o tratamento para isso aí? Psicoterapia, medicamento, atividade física regular. Em casos mais severos, sugerido tratamento hormonal para a suspensão da menstruação. Às vezes é melhor suspender a menstruação do que ficar sofrendo com isso. Quais são as causas? As mulheres que apresentam depressão na gravidez, aí a gente está falando da depressão na gravidez, né? São as que já apresentam história anterior de depressão e também são propensas a TDPM. Então, dificilmente, não é que não aconteça, mas dificilmente uma pessoa vai ter um episódio de depressão na gravidez, de depressão pós-parto e nunca teve antes um episódio que seja. Não é impossível, tá? Mas é mais comum as pessoas que já têm uma história. E aí, outras causas: adolescentes com gravidez não planejada, mulheres sem apoio social familiar, mulheres com relacionamento conturbado com seus parceiros, medo de enfrentar o desconhecido, principalmente quando é o primeiro filho, a mulher se sente meio amedrontada. Será que eu vou dar conta desse serzinho que veio sem manual, chegou berrando no meu ouvido, não me deixa dormir?
Enfim, tudo isso assusta mesmo. Mulheres que têm exemplos desfavoráveis de maternidade, impedimento ou adiamento de sonhos pessoais ou profissionais. Consequências para a gravidez, quem tem depressão na gravidez. A má alimentação, negligência com os cuidados da gravidez, consultas, exames e tal. E os bebês costumam nascer prematuros e de baixo peso. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico. Aí vamos falar da depressão pós-parto. Existem duas coisas diferentes. Eu me encaixei, não tinha deixado de, né? Imagina, se eu ia deixar de ter um trem desse. Sim, eu tive baby blues. O baby blues é muito comum, às vezes é encarado na mãe como ela está muito cansada, na verdade ela é inexperiente, está cansada, não sabe como lidar com o bebê e está passando por uma situação de baby blues. O que é o baby blues? É muito comum em marinheiros de primeira viagem, acomete cerca de 50% das mulheres. São sentimentos de angústia, depressão e ansiedade. Ocorrem 1 e 2 semanas após o nascimento. Costuma passar entre 15 e 20 dias. E aí, graças a um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, que é produzido conforme a gente amamenta, com a lactação. E aí isso aí tudo passa. E aí eu vivi isso aqui. A depressão pós-parto já é uma coisa mais grave. Ela comete de 10 a 15% das mães, principalmente de primeiro filho, mas não que não aconteça com mães de segundo e terceiro filho, mas normalmente é mais comum no primeiro filho. Apresenta sintomas de depressão clássica, desinteresse por si mesmo e pelo bebê. A mãe perde a vontade de viver e tem desejo de maltratar ou de matar o bebê. E às vezes a mãe e o bebê precisam ser separados. Então, como vocês viram, é algo assim mais pesado, mais drástico. Então, depressão pós-parto é diferente do baby blues, que é só aquela coisinha mais leve que passa. Qual o tratamento? No caso do baby blues, é só ter um pouquinho de paciência que passa. Agora, se começar a ver que a coisa está se intensificando, está piorando, está aumentando, aí já no caso de depressão pós-parto, é bom pedir ajuda do tratamento psicoterápico e medicamentoso. Aí vocês vão perguntar, mas vai tomar antidepressivo amamentando? Gente, posso falar um português muito claro? É melhor parar de amamentar e dar um leite, uma fórmula, né? Do que eu acabar, sei lá, negligenciando, matando o bebê ou perdurando aquele quadro por muito mais tempo. Eu acho. Então, sim, psicoterapia e antidepressivo. E a depressão na menopausa? Sintomas de menopausa. Aí vamos lá, mesma coisa dos outros, gente. Pode ser só culpa da menopausa, como isso pode se tornar incapacitante e acabar virando uma depressão. Então, quem está na menopausa, já passou pela menopausa, já sabe disso. Ou conhece alguém? Meus exercícios da menopausa é exatamente isso, oscilações de humor, hipersensibilidade, insônia, ondas de calor, pele ressecada, cabelo de gente quebradiça, aumento da massa dura, redução da massa muscular, cansaço. Tudo isso é menopausa, mas tudo isso também pode ser depressão. E aí, o que foi? É o médico. O médico ele vai saber se realmente é o caso. Assim. Pega no meio? Você está pegando no meio do microfone e fica falhando. Aí o médico que vai dizer se é o caso de doença ou se é só a menopausa. Se é o caso de doença ou menopausa. Simplesmente a menopausa. Qual o tratamento? Psicoterapia, antidepressivo e, se for preciso, uma reposição hormonal. E aí, vamos lá. Como ajudar quem está com depressão? Antes de enumerar os tópicos, quero falar da importância de Deus nesse processo. Eu creio que alimentar o espírito não está acima de todos os itens que eu vou citar a seguir. Então, olha só, não é Deus acima, Deus abaixo, medicamento acima, medicamento abaixo.
terapia é tudo junto. Isso é o meu parecer. E eu botei aqui o parecer de uma psiquiatra que eu respeito muito. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Mentes Depressivas, diz o seguinte: espiritualidade. Por que ela fala espiritualidade? Porque, sinceramente, eu não sei qual é a religião dela. E ela também fala para o público, ela botou no livro dela, fala para o público, né? Diverso. Geral. Espiritualidade é igual a luz poderosa e transformadora capaz de gerar significado e valor para a vida humana. E nós, vou falar de mim, não sei se todos aqui são cristãos, mas eu, como crente, eu afirmo isso. E aí eu vou contar para vocês que foi por causa da depressão que eu vim para Jesus. Eu estava tão no fundo, tão no fundo, tão no fundo do poço, que eu procurei Jesus. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho, que eu vim de uma família espírita, eu era de uma família umbandista, nunca trabalhei, só me consultava, só ia, só fazia, só frequentava, eu nunca trabalhei. Mas isso, para mim, não faz diferença, não é o que importa. É só para pontuar para vocês. Então, eu vim de uma família espírita e quando eu adoeci, eu busquei ajuda desses lugares e não cheguei a lugar nenhum. E aí, isso é minha história. Eu falei aqui de antidepressivo, a maioria das pessoas aqui sabe, eu sou psicóloga. Então, eu estou falando para vocês que a psicologia funciona, que a medicação funciona, mas a minha história foi assim. Eu estava tomando antidepressivo, fazendo psicoterapia, e eu não cheguei em lugar nenhum. Eu não melhorei. Eu não tive nenhuma resposta. Talvez eu tivesse que trocar a medicação, procurar um outro profissional, mas para quem está na depressão, precisa muito da ajuda do outro. Porque é muito fácil a gente abandonar o tratamento, é muito fácil a gente não buscar o tratamento porque não tem disposição. Então precisa muito da ajuda do outro. Talvez se eu tivesse trocado de medicação, porque a medicação de qualquer doença, principalmente da depressão, é que nem um quebra-cabeça. Você tem que encontrar a medicação, que é a pecinha do quebra-cabeça, que encaixa naquela sua deficiência de hormônio. Então ela tem que encaixar no dia a dia. Esse não funcionou, troca, passa para outro. E isso não é rápido. Você não troca de medicação porque você troca de analgésico. Você tem que fazer um desmame para inserir outra substância, às vezes outra. Se for só uma dosagem, ok. Mas se for outra substância, não é tão simples. Então, não é fácil. Mas enfim, eu estou contando a minha história. Eu não melhorei com isso, absolutamente. E aí, um dia que eu estava no auge do desespero, chorava horrores, tinha prometido levar meu filho no peste e pare, eu não conseguia sair de casa, meu marido foi sei lá para onde, porque a criança também, né, era um menino quente, não tão quente como hoje, mas era um menino muito quente. E eu liguei para uma amiga minha, que tinha trabalhado comigo, que me falava muito de Jesus. Eu falei para ela: eu preciso ir na sua igreja, eu quero ir na sua igreja. E aí ela passou na minha casa, me pegou, me levou lá no Ciano em Alma. E lá eu aceitei Jesus e estou lá, aqui, até hoje. Isso já faz 21 anos. Mas, como eu disse a vocês, não, essa é a minha história. E não foi no estalar de Deus, não. Porque Deus faz como Ele quer. Deus faz como Ele tem propósito. Se é do propósito dele usar o médico, ele vai usar o médico. Se é do propósito dele te curar de qualquer coisa, milagrosamente, ele vai fazer o que ele é capaz de fazer. Mas cada um tem um propósito. E comigo não foi no estalar de Deus. Muitas vezes eu ia para a igreja, estava muito bem lá, chegava muito bem, de repente, não sei o que acontecia, que eu defino assim, parece que eu era imersa num tonel de coisa ruim. Eu ia afundando, a coisa ia piorando, eu catava meu filho e ia embora para casa. Aí o dia já foi estragado. Então, não foi no chamado de Deus, mas comigo, quando eu olhei para trás, não tinha mais nada. Eu não estava mais tomando medicação, aí eu vou explicar por quê.
porque não havia resultado, tinha médico para fazer o desmame, porque, olha, já passou 2, 3, 4, 6, 7, 8 meses, eu não vejo isso de melhor. A psicoterapia eu abandonei, porque na ocasião minha mãe pagava para mim. Aí meu marido ficou desempregado. Eu falei, mãe, o dia que você paga de psicoterapia, eu compro feijão, eu compro uma carne, eu pago uma roupa. E assim foi. Eu saí da terapeuta e realmente a minha mãe passou a me dar esse dinheiro. Até que meu marido voltou a se empregar e eu não voltei para a terapia. E quando eu aceitei Jesus e quando eu me curei, eu realmente não estava nem fazendo terapia, nem tomando medicamento. Então, eu, Mônica, digo a vocês que sim, a minha cura foi desse jeito. Mas eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar simplesmente porque Deus criou o médico, não podemos médicos, Deus criou os psicólogos, não podemos psicólogos, não é errado buscar ajuda com médico e psicólogo, mas a minha história foi assim. Eu acho, aí eu achei no meu, que por conta da minha vida pregressa no espiritismo, meu problema era muito mais espiritual, não que não seja orgânico, porque eu já tinha tido episódios de depressão, não que não seja orgânico, mas era muito mais espiritual do que propriamente físico. Mas como eu vou dizer mais uma vez, essa é a minha história, não tem que ser a dos outros. E aí, como é que você faz para ajudar quem está em depressão? Rejeitando tudo aquilo que eu falei antes, do que não é depressão. Nada de dizer que é frescura, nada de dizer que é falta do que fazer. Filho, levanta, vamos lá, você precisa sair dessa, você precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se ajudar sim. Eu sou favorável que a pessoa se ajude. Porém, não é uma doença. Se a pessoa estivesse na cama, você até é drástico. Se a pessoa estivesse na cama com câncer, alguém chegaria, você tem que levantar, não falaria isso. Então a depressão é uma doença que conta qualquer. E as pessoas têm que entender isso. Então, não sejamos esse tipo de ogro na vida de quem passa por isso. Então, acima de qualquer coisa, devemos estimular a pessoa a buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Se já chegaria em tratamento, estimular a continuidade, porque realmente é muito comum abandonar o tratamento. Estimular a prática de atividade física por vários motivos. Produção de dopamina, serotonina e endorfina, que é produzido, é comprovado após 6 semanas de atividade contínua. É muito fácil quem está com depressão ir para a academia? Não é. Mas tem que encarar como se fosse um remédio. Eu tenho que ir porque é um remédio. Terceiro, quarto, estimular uma boa alimentação e ingestão de água. A boa alimentação é um intestino saudável. O intestino é considerado o segundo cérebro e sim, o intestino produz serotonina. Então, aquela pessoa que além de ter depressão, tem problemas intestinais, tem intestino preso, essa coisa toda, precisa ir no gastro e tratar desse problema porque ajuda no tratamento da depressão. Pessoas ficam assim meio, uma coisa meio assim. Deus fez assim. Olha, no intestino também vou botar a produção desse hormônio e é assim que é. A gente tem produção de serotonina no intestino. E ajudar as pessoas a se concentrarem em pequenas metas. E é assim que faz o cérebro da recuperação. Ajuda as pessoas a concentrar em pequenas metas. Porque quem está com depressão, se você pensar em alguma coisa assim grandiosa, olha, eu tenho que, mês que vem, mudar, sei lá, para o Ceará. Isso é muito para a cabeça de quem está com depressão. É um peso muito grande. Mas, sei lá, mudar de academia, começar uma academia, às vezes é pesado também, tá? Mas é um passo menor. Então, estimular a pessoa a dar pequenos passos na direção da cura é interessante. E na época, todo mundo tem uma palavra que diz: essa palavra é a minha palavra. Eu sempre repito isso quando eu conto essa minha história. Teve uma palavra assim que bateu comigo, eu sabia que era para mim. Eu só não estava entendendo como ela era para mim. E a palavra diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
E aí, eu cansei de chorar, e eu falei ao Senhor, eu estou me sujeitando ao Senhor. Larguei o espiritismo, não estou mais naquela prática. Eu estou me consertando, algumas coisas que a gente se conserta a vida toda, né? Eu estou me consertando. Por que ele não foge de mim? Por que essa depressão não foge de mim? Que eu entendi que ele era comigo realmente me espertando. E aí eu entendi exatamente isso. Sujeitar-nos, pois, a Deus. Eu estava me sujeitando. Resistir ao diabo. Eu estava resistindo? No meu caso, eu entendi que não. Eu me entregava com muita facilidade à depressão. Muita facilidade. E aí eu entendi que eu tinha que dar pequenos passos. Isso é que era resistir ao diabo. No meu caso, eu tinha que resistir à depressão. Dar pequenos passos. Tinha dia que não dava para vir à igreja, mas eu ia. Tinha dia que não dava para levantar para cozinhar, mas eu ia me esforçando. Ia me esforçando. É como um doente de qualquer coisa que precisa fazer um tratamento. Quem tem problema ósseo, de articulação, às vezes não é fácil fazer uma fisioterapia. Dói muito, mas não tem que fazer. Quem tem câncer não tem que passar pela quimioterapia? Dizem que o negócio é muito ruim, a pessoa sente muitas coisas, passa muito mal. Não tem que fazer. Tem que fazer. E assim também com a depressão, a gente tem que resistir ao diabo. Eu entendi dessa forma. Quando a ficha caiu, eu comecei a melhorar. Eu comecei a dar passos na direção da minha cura. E ele fugirá de vós, fugirá de nós todos, como fugiu de mim. Eu realmente consegui vencer. Não tiro a depressão do meu radar. Não fico, quando vem alguma coisinha, eu já fico alerta. Aí no dia seguinte passa, às vezes não, no dia seguinte também, opa, Jesus amarelo já passa para vermelha e fico atenta. Mas, graças a Deus, eu nunca mais tive nada parecido. Já passei por alguns percalços. Na época que eu estava doente, eu perdi meu pai. Foi uma perda. Depois disso eu perdi a minha mãe. Foi outra perda. Completamente diferente. Foi completamente diferente. Primeiro, naquele primeiro momento, além de doente, eu não tinha Jesus. No segundo momento, eu não estava mais doente e eu tinha Jesus. E a minha mãe sempre foi mãe, desculpe aqui os pais, mas mãe é mãe, né? Mãe é sempre mais próxima, não tem jeito. E a minha mãe era mais próxima ainda porque meu pai era militar. E viajava muito. Meu pai só na Austrália foi um ano, nos Estados Unidos outro ano, e a gente aqui. Então, essa proximidade com meu pai, eu só passei a ter depois que ele foi para a reserva. Até então, cada vez que meu pai ia, ele voltava, era um estranho. Eu ficava com vergonha dele, eu queria falar com ele, eu não chamava nem de pai, eu ficava com vergonha. E a minha mãe não, sempre ali com a gente. Então, eu perdi a mãe, para mim foi um peso muito grande. Mas, pasmem vocês, foi muito mais suave do que a perda do meu pai. Eu estava realmente, só faltava tomar o sapão, fundo do poço. Mas o que a gente tem que fazer? Quem está no fundo do poço tem que aproveitar para dar impulso e subir. Não tem mais para onde ir, não tem mais o que cavar, não tem mais o que se afundar. Então, é buscar ajuda. Nós aqui no Celebrando a Recuperação, vou aproveitar para falar rapidinho, antes de vocês, se quiserem fazer uma pergunta, explicar para vocês, quem está aqui pela primeira vez, que normalmente o Celebrando não é assim. Nós escolhemos fazer assim nesse mês de fevereiro. Nós, numa reunião, pontuamos os problemas que mais eram trazidos para as partilhas e resolvemos fazer em forma de palestra. Semana que vem, a pastora Jaqueline estará aqui falando sobre paternidade e abandono. Vai ser muito interessante. Então é bem legal de vir assistir, vem fazer essa troca. E depois vem o carnaval. Quando nós retornarmos, aí sim, aí é o Celebrando como ele é. Então vou explicar para quem não conhece o que é o Celebrando. Tem o louvor, alguém ministra a lição, cada vez é uma pessoa diferente. A gente tem um lanchinho, e depois desse lanchinho nós vamos para as partilhas, em cima do que foi ministrado na lição. Então, nesse momento de partilha, é o momento de abrir a boca e
falar, minha dificuldade é essa, eu passo por isso. Jogar o lixo para debaixo do tapete não resolve o problema. Então, por enquanto, a gente está nesse formato, só para aproveitar esse mês de fevereiro. E depois do carnaval a gente volta no formato que é realmente o celebrando a lembrança. E era isso que eu tinha para falar com vocês. E agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Vamos botar aí mais 10 minutinhos para tirar a dúvida, 15. Alguém quer perguntar alguma coisa?